Simon Bianchini, a força da notícia faz com que eu mude a pauta, se o amigo permitir. Claro. Falaríamos de Abel, de D'Alessandro, mas a tua notícia mudou completamente aqui. Ninguém quer a saída do Bruno Gomes, não, pelo amor de Deus, Bruno Gomes, hein, Simon? É uma informação de agora. Com uma fonte envolvida nessa situação, é que o Bruno Gomes, na última semana, ele recebeu sondagem de 2 clubes brasileiros. São Paulo e Atlético Paranaense. São clubes que não são dos mais endinheirados, mas até eu indaguei. Mas o Bruno Gomes, que, por exemplo, nunca saiu do Brasil para jogar, ele foi revelado pelo Vasco, foi contratado pelo Inter, depois emprestado e vendido ao Curitiba, volta recontratado pelo Inter. Se daqui a pouco esse negócio teria uma possibilidade de não sair, porque a gente imagina o Bruno Gomes indo para a Europa. Não, pode ser sim, dependendo do projeto. Então é algo que aconteceu. São Paulo e Atlético Paranaense devem procurar o Inter nos próximos dias para tentar entender a situação de uma maneira mais concreta e os valores para uma negociação. Mas o próprio Bruno Gomes, que deseja ter uma sequência como volante, esse é o sonho dele, né? Seguir como meio-campista, ele quebra um galho com o lateral direito, não vai se negar, mas ele quer ter uma sequência como volante. E aqui a gente faz uma lembrança. Ele teve uma lesão ligamentar no primeiro jogo do ano, voltou em setembro em alto nível e foi um volante determinante para essa permanência do Inter na Série A. O Abel rasgou elogios para ele. Ele é muito mais titular neste momento, se o Gauchão começasse amanhã, do que o Thiago Maia e do que o Alan Rodrigues. O meio-campo do Inter certamente começaria pelo Bruno Gomes. Ele não foi sacado pelo Abel nos 2 jogos do Abel, né? Ele é mantido. Não. Lembra que o Abel até faz uma modificação no primeiro jogo lá que a gente acompanhou na Vila Belmiro contra o São Paulo, Bruno Gomes centralizado, o Alan Rodrigues pela direita, o Thiago Maia pela esquerda, depois ele modifica, bota ele um pouco mais pela direita, enfim. Claro que o cenário seria se o Inter tivesse sido rebaixado, mas o Inter não caiu e agora a necessidade financeira segue urgente, mas não tão desesperadora assim. Tem que ver se a proposta vai ser boa, se vai envolver jogadores, mas é uma sondagem inicial que São Paulo e Atlético Paranaense fizeram por esse atleta, que é muito importante, que se destacou não só em 24 como lateral direito, mas como volante depois de cirurgia ligamentar no começo desse ano e virou um dos símbolos do Inter na sua permanência na Série A. Tem muita gente falando sobre isso aqui. O Vladimir Santana, por exemplo, se sair o Bruno Gomes, já começamos errado 2026. Simon, por que o D'Alessandro saiu? Bom, primeiro, o Inter alega questões pessoais. O D'Alessandro, ele tinha um trabalho contestado por algumas pessoas dentro do Inter e também uma questão de relacionamento com alguns atletas. Tá? Ele teve uma desavença que ele não negou, até mesmo sentado na cadeira que está com Valéria Possamay com o Bernabé em duas partidas depois do jogo contra o Bahia, principalmente em Salvador, que o Bernabé comete aquele pênalti, né, que dá a vitória ao Bahia. E ele tinha essa contestação, mas obviamente o D'Alessandro é um ídolo, um ícone, e ele foi, por exemplo, uma das peças a convocar o torcedor para apoiar nesse momento difícil que o Inter passou, e ele permaneceria, até porque Abel Braga queria ter essa dobradinha com o D'Alessandro, num primeiro momento na diretoria, e o Abel tinha até mesmo indicado que votava para que o D'Alessandro, que tem essa especialização, fosse o treinador do Inter a partir de 2026, mas o D'Alessandro não queria. A gota d'água, pelo que eu pude apurar, o Divério também tem essa informação, é que ontem o Inter teve a reunião do presidente Alessandro Barcelos com os ex-presidentes, né, durante a tarde no Beira-Rio. Falaram sobre futebol principalmente. Depois disso, né, isso não tinha sido comunicado pelo que eu pude apurar, o Inter demitiu o André Mazzucco, executivo de futebol, que se aproximou muito do D'Alessandro nessa passagem, né, por Porto Alegre, principalmente nas últimas semanas, nesse momento de dificuldade. O D'Alessandro, que de forma... Eu até fui olhar a estrutura do Inter, ele era subordinado ao André Mazzucco, mas obviamente ele tinha uma representatividade muito grande para o clube. Claro. O D'Alessandro, ele não gostou disso e alegou questões pessoais para sair. O Inter aceitou esse pedido de demissão. Tem a saída do Mazzucco e mais cedo ainda teve a saída do José Olavo Bisol do cargo de vice-presidente por desgaste natural, mas ele pediu esse desligamento, mas seria algo que aconteceria porque o Inter está reformulando essa pasta, mas tem a saída de todo o departamento, né? As 3 figuras, a única política e os 2 profissionais do futebol. Vamos combinar que a saída do Bisol e a do Mazzucco, elas são plenamente compreensíveis à medida que o departamento fracassou, né? O Inter quase foi rebaixado.
As contratações não foram boas, as que aconteceram que foram poucas e insuficientes ao longo do segundo semestre, uma série de fatores que a gente cansou de falar ao longo do ano. Surpreendente é a saída do D'Alessandro. E aí, Simon, vamos para frente. O que a saída do D'Alessandro pode interferir ou não na permanência do Abel Braga? O Wagner Martins trouxe na sua coluna em GZH, o D'Alessandro, ele tinha esse vínculo com o Abel foi surpreendido, até porque queria trabalhar com o D'Alessandro, a gente reforça essa informação, mas não fecha as portas para um retorno. O Abel, num primeiro momento, seria uma espécie de coordenador técnico, uma função que poderia até colidir em atribuições com o cargo de diretor esportivo, e agora com a saída do D'Alessandro existe daí também essa função, esse cargo de diretor esportivo que o Inter pode daqui a pouco definir a sua reestruturação e determinar que o Abel cumpra esse papel juntamente com um grupo de jogadores, com a diretoria, com um novo treinador. Então o caminho fica ainda mais fácil para uma permanência do Abel, não como técnico, mas como dirigente, né? Mas o Abel não fechou as portas, mesmo que o D'Alessandro tenha sido desligado do Internacional na noite de ontem. Mas tem outros assuntos. O Inter precisa definir esse vice-presidente. Alguns nomes foram buscados, né, tanto na situação como também na oposição. Sondagens informais aconteceram e o Inter espera até a próxima sexta-feira, quando o presidente Alessandro Barcelos vai conceder uma entrevista coletiva, ter alguns encaminhamentos e até alguns anúncios, não só no futebol, mas também em relação ao seu novo treinador para o próximo ano. E por isso esses debates internos estão sendo intensificados pela diretoria, pelo presidente Alessandro Barcelos, que é quem comanda esse processo de reestruturação, mas também por pares políticos, que o Inter busca uma reorganização do clube junto com movimentos até mesmo de oposição para buscar alguns agentes para participar desse último ano da gestão que o presidente determinou que vai ser o primeiro também da próxima para o próximo triênio.